amados, hoje estamos há 91 dias com o nosso estudo bíblico através do Diário Espiritual Instituto Rest. O evangelho de hoje está em João 4, 43, 54. Revelação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para Samaria, para a Galiléia. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum, curasse o filho que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou para a Judéia, para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, nos outros evangelhos, o de Mateus e o de Lucas, esse evangelho corresponde ao do centurião romano, que vai dizer: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz apenas uma palavra e eu serei salvo. Então, referente à súplica, ele implora com insistência. E por que algumas pessoas conseguem um milagre, conseguem atingir o coração de Deus com sua prece, com sua súplica, e outras não? Esse é sempre um motivo de pergunta que todos nós fazemos e que nós podemos ver nesse evangelho e com as referências de Mateus e Lucas, é a humildade de reconhecer que não é digno de que Jesus entre na casa dele. Ele não é um judeu devoto, ele é um pagão, mas por tudo aquilo que ele ouviu falar de Jesus, que ele viu Jesus fazer, ele crê que Jesus pode, independente que Jesus seja de um profeta de outra nação, que até então não tinha se revelado ainda que Jesus era o Messias. Ver aqueles milagres, aqueles prodígios, ele reconhece que Jesus é um homem santo. Então ele abraça, aí que no final do evangelho vai dizer que ele abraça a fé, ele e toda a sua família, como na passagem de Atos dos Apóstolos 10, na casa de Cornélio, quando a família Pedro, eles pedem o batismo e Pedro concede a eles o batismo e toda a família se converte. Muitas vezes o que acontece, as provações da vida que nós passamos, é para que haja essa conversão. Deus age no nosso meio para que a gente converta o nosso coração, reconheça que Ele é Deus e que nós não somos dignos que Ele habite na nossa morada, mas a bondade, a misericórdia, a compaixão que Deus tem conosco, Ele nos faz esse favor, essa graça da cura, da libertação. Então, o ponto principal aqui desse evangelho é realmente a súplica insistente. No sábado, que era o evangelho do publicano
fariseu e publicano, Jesus diz que aquele que se humilhou será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Então, essa é a postura do centurião diante de Jesus. E o centurião é alguém que tem um grau, né, de importância dentro do exército romano muito grande, porque ele é o responsável das legiões, ele é o líder dos legionários. Então ele era um homem de grande poder, mas mesmo assim diante de Jesus ele se humilha e se coloca realmente de uma forma que desconcerta Deus. Tanto é que nos outros dois evangelhos ele vai dizer que nunca viu tamanha fé entre os judeus. Então aquele homem, ele corresponde aos anseios também de Jesus para que o povo tenha fé nele. Tanto é que lá em Nazaré Jesus fez poucos milagres porque eles não tinham fé. E olha que eram pessoas do seu círculo de convivência, seu círculo social, quando seu ministério, ele não tinha revelado seu ministério. Então, é necessário que a gente se humilhe diante de Deus nas nossas súplicas e preces. Que Jesus abençoe, guarde-nos com o seu manto. Quem curte aí, dá o seu like no vídeo, compartilha aí para mais pessoas e que a gente possa crescer cada vez mais aí a nossa fé, a exemplo do centurião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.